ano em que o rei Uzias morreu, Isaías, profundamente abatido pela crise que assolava Judá, entra no templo em busca de refúgio espiritual. A morte do rei marcava um momento de instabilidade e temor para a nação, e o profeta sentia o peso das incertezas do povo. Enquanto Isaías se ajoelha, um silêncio absoluto toma conta do lugar. De repente, uma luz indescritível preenche o ambiente, e ele é arrebatado em uma visão celestial. Diante de seus olhos, surge um trono elevado e majestoso, acima de qualquer compreensão terrena. Sentado nele está o Senhor, envolto em um manto glorioso que se estende infinitamente, cobrindo o templo. A grandeza da cena é tão impactante que Isaías sente sua respiração prender, como se o próprio ar estivesse saturado pela presença divina. O templo começa a tremer, e a atmosfera é preenchida por uma mistura de reverência e assombro. A fumaça, sinal da santidade e presença de Deus, invade o lugar, envolvendo tudo em um mistério sagrado. Isaías percebe que está em um lugar que transcende o mundo mortal, onde a glória divina é manifesta de forma plena. Enquanto contempla o trono, Isaías sente o peso de sua pequenez. A magnificência de Deus contrasta com a fragilidade humana, e ele percebe que está diante do Rei dos Reis, cujo poder e autoridade excedem tudo o que ele poderia imaginar. Os serafins e o louvor celestial. Isaías continua imóvel diante da visão majestosa do trono celestial. Então, seus olhos são atraídos para os seres ao redor do trono. Serafins, criaturas angelicais com uma presença ao mesmo tempo magnífica e intimidadora. Cada um deles possui 6 asas, 2 cobrindo o rosto em reverência, 2 cobrindo os pés em humildade, e 2 usadas para voar. Os serafins se movem graciosamente ao redor do trono, irradiando uma luz intensa que reflete a santidade de Deus. Suas vozes, poderosas e ressonantes, ecoam pelo ambiente sagrado enquanto clamam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A declaração de louvor é tão forte que faz os alicerces do templo tremerem. Isaías sente o impacto das palavras no próprio corpo, como se cada som reverberasse em sua alma. O eco das vozes preenche o ambiente com uma atmosfera de poder absoluto, mas também de uma pureza que parece impossível de ser alcançada por qualquer ser humano. A fumaça, que antes se espalhava lentamente pelo templo, agora parece dançar ao ritmo das vozes dos serafins. Isaías não consegue desviar os olhos dessas criaturas angelicais, cujo semblante reflete uma mistura de devoção absoluta e esplendor celestial. Ele percebe que está testemunhando algo que nenhum mortal jamais deveria ver. O louvor incessante dos serafins revela a santidade de Deus em toda a sua plenitude. Isaías sente uma crescente consciência de sua própria condição. Comparado à santidade que testemunha, ele percebe sua impureza e a do povo ao qual pertence. Esse contraste é esmagador e o leva a uma profunda introspecção. Enquanto os serafins continuam a adorar, Isaías sente que está sendo envolvido em uma realidade maior, uma visão que transcende o tempo e o espaço. Ele percebe que essa cena não é apenas um vislumbre do céu, mas uma revelação da glória de Deus que preenche toda a criação. A confissão e o toque purificador. Isaías, agora imerso na visão celestial, sente um peso crescente em seu coração. O contraste entre a pureza do louvor dos serafins e a sua própria condição humana torna-se insuportável. Ele cai de joelhos, seu rosto pálido refletindo a profundidade de seu desespero. Suas palavras, carregadas de arrependimento e vergonha, saem quase como um sussurro. Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nesse momento, Isaías percebe que está diante de uma santidade tão absoluta que nenhuma imperfeição pode permanecer sem ser exposta. Seu coração pesa com a culpa, não apenas por seus próprios pecados,
mas pelos pecados de toda a nação que ele representa. Ele se sente indigno de estar na presença de Deus, como se sua própria existência fosse uma afronta à pureza divina. Enquanto essas emoções o consomem, um dos serafins deixa seu posto ao redor do trono. Em suas mãos, ele carrega uma tenaz, com uma brasa ardente retirada diretamente do altar. A cena é ao mesmo tempo aterrorizante e misteriosamente confortante. O serafim voa em direção a Isaías com graça imponente, suas asas batendo suavemente no ar. Quando o serafim se aproxima, Isaías sente o calor da brasa antes mesmo de ela tocá-lo. O serafim toca a brasa em seus lábios, e o calor queima, mas não destrói. O toque é poderoso, como se a impureza estivesse sendo arrancada de sua alma. O serafim então proclama: "Veja, isto tocou os seus lábios. A sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado." De repente, Isaías sente uma leveza que nunca experimentara antes. É como se toda a vergonha e peso de seus pecados tivessem sido apagados em um instante. A dor do toque da brasa dá lugar a uma paz profunda e indescritível. Ele percebe que o perdão de Deus é tão poderoso quanto a sua santidade. A atmosfera ao redor de Isaías parece mudar. A fumaça que enchia o templo agora parece acolhedora. E o som dos serafins o envolve com um novo significado. Isaías não é mais um mero observador. Ele é parte de algo muito maior. O chamado de Isaías. Com o peso de seus pecados removido, Isaías se encontra renovado e mais consciente do poder e da glória de Deus. Ele permanece de pé no templo, agora com o coração mais leve e os olhos brilhando de reverência. O som celestial ao seu redor parece ganhar uma nova profundidade, como se o próprio universo estivesse em perfeita harmonia com a vontade divina. É nesse momento que a voz de Deus ecoa. Não é um som comum, mas uma declaração que reverbera em cada fibra de seu ser. A voz é imensa e ao mesmo tempo íntima, penetrando seu coração com um propósito claro: "A quem enviarei? E quem irá por nós?" Isaías sente cada palavra como um convite direto, um chamado que não pode ser ignorado. Ele olha ao redor, mas não há mais ninguém. A pergunta ressoa dentro dele, e ele percebe que foi purificado e preparado para este momento. Sem hesitação, ele se aproxima, sua voz firme e cheia de coragem recém-descoberta: "Eis-me aqui, envia-me." A declaração de Isaías não é apenas uma resposta, é um compromisso. Ele oferece sua vida inteira, disposto a se tornar um mensageiro do Deus que acabará de purificá-lo. Ele entende que sua missão será difícil, mas está determinado a cumprir o que for necessário. O chamado de Deus continua, e ele descreve a missão de Isaías com detalhes que são, ao mesmo tempo, profundos e desafiadores. Isaías deve falar a um povo cujo coração está endurecido, que ouvirá, mas não entenderá, verá, mas não perceberá. Deus explica que Isaías será um profeta em tempos difíceis, mas que ele deve permanecer fiel. "Até quando, Senhor?" Isaías pergunta com um tom de preocupação e humildade. A resposta de Deus é firme, mas cheia de esperança. "Até que as cidades fiquem desertas e sem habitantes, até que a terra seja totalmente desolada. Mas, assim como a raiz de uma árvore permanece após ela ser cortada, assim haverá um remanescente santo." As palavras de Deus reafirmam a esperança que sempre esteve no coração da aliança divina. Isaías percebe que, embora sua mensagem traga julgamento, ela também carregará a promessa de restauração e redenção. O templo volta a se encher de fumaça, mas Isaías agora está pronto. Ele se ajoelha uma última vez, seu coração firme, sabendo que ele foi escolhido para ser a voz de Deus em um tempo de trevas. A missão de Isaías. Isaías sai do templo com um novo propósito, mas o peso da missão divina começa a se manifestar em seu coração. Ele sabe que foi chamado para uma tarefa árdua: falar a um povo que não ouvirá, alertar aqueles que não mudarão, e proclamar verdades que muitos se recusarão a aceitar.
A cidade de Jerusalém o recebe como sempre, mas seus olhos agora enxergam além do cotidiano. Ele observa as pessoas com uma perspectiva renovada, vendo não apenas suas ações, mas suas almas, muitas delas endurecidas e distantes de Deus. Sem perder tempo, Isaías começa a proclamar a mensagem que lhe foi confiada. Ele caminha pelas ruas, visita os líderes e se dirige ao povo nas praças, anunciando a palavra de Deus com clareza e convicção. Suas palavras são poderosas, carregadas de paixão e verdade. Ouçam, ó Israel! Assim diz o Senhor: vocês têm endurecido seus corações, mas o Deus Todo-Poderoso clama por arrependimento. Voltem para Ele, pois o dia do julgamento se aproxima. A reação, como Deus havia previsto, é de resistência. Alguns zombam de Isaías, chamando-o de louco e rejeitando suas palavras. Outros o ignoram completamente, passando por ele como se fosse invisível. Mas há também aqueles poucos cujos corações são tocados, cujos olhos brilham com uma centelha de compreensão. Apesar das dificuldades, Isaías permanece fiel. Ele não fala por vontade própria, mas como um emissário do Deus Altíssimo. Sua obediência é movida pela visão que ele teve no templo, pela lembrança da glória de Deus e pela certeza de que, mesmo em meio à rejeição, há um plano maior em andamento. Em um momento de reflexão, Isaías recorda as palavras de Deus sobre o remanescente santo. Ele encontra consolo nessa promessa, sabendo que, mesmo que muitos não ouçam, haverá aqueles que serão preservados, um povo que carregará a fé em meio às dificuldades. À medida que os dias se passam, Isaías continua sua missão com determinação. Ele escreve suas profecias, registrando as palavras de Deus para as gerações futuras. Ele entende que sua tarefa não é apenas para seu tempo, mas para um propósito eterno. O capítulo se encerra com Isaías em oração, de joelhos sob o céu estrelado, reafirmando seu compromisso com o chamado de Deus. Sua voz é calma, mas firme. Senhor, fortalece-me para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, envia-me sempre.